Eu gostaria de compartilhar com você sobre andar na unção de Deus. Você sabe que tudo que nós estamos vivendo aqui é fruto da unção de Deus. Quando eu olho esse teatro e a história da Vinha Portugal, eu quero dizer, tudo tem a ver com a unção de Deus. Um dia perguntaram para o pastor Luiz o que era a unção de Deus. Ele disse: se você ver um passarinho num galho, numa árvore, isso não é unção de Deus, isso é normal. Agora quando você vê uma vaca, um boi em cima de um galho, isso é unção. Você não tem ideia do que Deus pode fazer através de um homem cheio da unção de Deus. Ano que vem, na Conferência dos Radicais Livres de Portugal, teremos mais de 1000 jovens, porque é unção. Se você se comprometer em se encher da unção, preservar a unção de Deus, você não tem ideia daquilo que você pode experimentar num período muito curto. É o tempo da aceleração. Diga para o seu irmão, a unção acelera todas as coisas. E sabe, quando eu vi esse tema apressando a volta, eu vou dizer: Deus quer usar você com muita unção para apressar a volta do Senhor Jesus. Essa Portugal inteira vai ser incendiada pelo mover de Deus através da sua vida. E sabe o que você precisa? É da unção de Deus. Eu sou um jovem adulto, tenho 39 anos de idade, sou casado há 15 anos, sou pastor lá em São Paulo, sou responsável pelos Radicais Livres ali do estado de São Paulo. Escrevi 11 livros, sou pai de 2 filhos. A minha esposa não podia ter filhos. Eu tenho muitas debilidades, dificuldades. E eu estou aqui. E as pessoas, elas começam a me ouvir e falam: a unção existe. Porque você é fruto dessa unção. E eu vou dizer para você, Deus não chamou você para viver algo comum. Algo que você pode fazer. Deus chamou você para fazer algo que você não pode fazer. Noé não era um engenheiro naval e construiu uma arca. Davi não era um homem de guerra e matou um gigante. Isso é o quê? Isso é unção de Deus. Diga: unção de Deus. 1 João 2:27 diz o seguinte: e a unção que recebeste dele fica em vós. Diga para o seu irmão: a unção está dentro de você. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas com a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não mentira, mas com ela vos ensina, assim permanecei nele. Quando você permanece nele, você flui na unção de Deus, que não é mentira, é uma verdade. A Bíblia diz que a unção de Deus, ela te ensina todas as coisas. Eu casei virgem, a única mulher que eu beijei da minha vida foi a minha amada esposa, em qual sou casado há 15 anos de idade. E eu conheci muitos jovens, eu tenho que conhecer o mundo, dar umas bitocas, uns beijos, para não passar vergonha lá na lua de mel. E eu vou dizer, a unção me ensinou na lua de mel. Aleluia, aleluia. Na 4ª série eu ficava na fileira dos burros. Na 4ª série tinha uma fileira na minha sala de aula, que lá ficava sentado os piores alunos que tinham dificuldades. E eu vou dizer, eu ficava lá. E eu vou dizer, a unção me ensinou. E eu me tornei um escritor, me tornei um pai, me tornei um esposo. Não olhe para aquilo que você pode fazer, porque você pode fazer poucas coisas, talvez quase nada. Mas quando você entende que a unção habita dentro de você, e ela vai te ensinar todas as coisas, e ela é verdadeira, e você permanece nele, você começa a fazer coisas inexplicáveis. Diga para o seu irmão, aprenda a andar na unção de Deus. João 7:37 diz: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus se pôs em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Nesse teatro, quanta unção? Quantos sentiram unção de Deus no teatro? Quantos sentiram fome de Deus aqui no teatro? Eu vou dizer, só tem comida onde tem fome. Como no teatro disse,
Portugal é uma nação fria espiritualmente, mas aonde tem fome tem comida. Deus não é brasileiro, nem português, nem americano. Presta atenção. Não, Deus é brasileiro, não, Deus é Portugal. Eu vou dizer, Deus é o seu pai. E todas as vezes que tem uma família, filho com fome, Ele dá comida, Ele supre, Ele move. A Bíblia diz que você foi transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Você tem um pai que te ama. E se você tem fome, tem unção. Eu me converti aos meus 16 anos de idade. E eu tenho 39. E tinha um catatauzinho, um jovenzinho, um juvenil que me ouvia pregar. E hoje ele tem 25 anos, ele casou e casou virgem. E um dia eu fui numa igreja pregar e ele estava ali me ouvindo, chorando muito. E depois eu descobri que ele é o obreiro dos jovens daquele lugar. Ele disse: pastor, eu estou tão impactado porque o senhor tem 39 e o mesmo desejo, a mesma fome, a mesma intensidade. E essa fome que o senhor tinha quando o senhor era adolescente me entrou dentro de mim ao ponto de eu me tornar um jovem insaciável, desejoso pela unção, pela fome. Diga para o seu irmão do lado: você tem fome? Porque Jesus disse: se você tem fome, se você tem sede, venha a mim, desfrute de mim, eu sou a unção, e a unção habita dentro de você. Você vai sair dessa conferência pegando fogo, cheio da unção de Deus, para pregar o evangelho da graça, para testemunhar, para fazer história. Diga aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Sabe, a unção, ela é crescente. Não há questão de você vir e você ficar impactado e você ir embora para a sua casa e você voltar à sua vida comum. Eu gostaria de compartilhar com você algumas condições para que você possa receber dessa unção, que essa unção possa permanecer e essa unção possa crescer na sua vida. Diga para o seu irmão: a unção vai permanecer e vai crescer na sua vida. Quando nós vemos o Salmos 23, aqui fala de ovelha, aqui fala do transbordar da unção de Deus. Diga para o seu irmão: você nasceu para ser uma ovelha. Diz assim: unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Diga para o seu irmão: você vai sair daqui transbordando da unção de Deus. Você sabe que para uma ovelha se alimentar, ela precisa de tranquilidade e silêncio. A ovelha não consegue se alimentar completamente se ela estiver num ambiente de muito barulho. Diga para o seu irmão: você quer receber unção aqui nesses dias? Se alimente, se alimente. E é tão interessante que o cálice transborda se formos ovelha. Quando você é ovelha, o cálice vai transbordar. E quando Deus acha em você esse coração de ovelha, o cálice vai transbordar na sua vida. Sabe para que servia o óleo nesse contexto aqui? Para espantar as moscas, para que as ovelhas pudessem comer tranquilas. E na Bíblia diz que existe o Deus da mosca, Deus Zebu. E eu vou dizer para você: aprenda, Deus quer liberar unção sobre a sua vida, para que você possa se alimentar da unção tranquilamente. Você já viu uma mosca pousar no lugar que tem fogo? Não, porque ela se sente ameaçada. A unção de Deus sobre a sua vida é para que você possa ser protegido, separado, ungido e fluir da unção de Deus. Ai, pastor, eu vou dizer, o diabo sempre vai tentar você, acabar com você, desviar você, matar você, tirar você do foco. Mas quando você entende que você carrega a unção e essa unção está transbordando, você vai ser uma ovelha sempre bem alimentada. Pastor, o mundo está terrível, mas a unção está se multiplicando. E as pessoas vão olhar: que ovelha forte, que ovelha cheia de alimento, que ovelha cheia de unção, que ovelha que se destaca, aleluia. Diga glória a Deus, aleluia. João 14:30 diz: já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e ele não tem nada em mim.
A única forma de você viver nesse mundo, e esse mundo não ter você, é o seu cálice estar transbordando, porque vai matar todas as moscas que tentem pousar na sua vida e acabar com a sua vida. Quantos jovens você conhece que se afastaram dos caminhos de Deus, porque parou de transbordar na unção e o mundo conquistou o coração dele? Diga para o seu irmão, não dá para andar sem unção, não dá para cumprir o propósito de Deus sem unção. Salmos 89, 20 e 21 diz: achei Davi, meu servo, com santo óleo ungi, com o qual a minha mão ficará firme, e o meu braço o fortalecerá. Como que Davi fez história? Como que Davi venceu um gigante? Por conta do óleo da unção. Deus achou em Davi uma ovelha, um coração de ovelha, e Deus o sustentou, e Deus o fortaleceu, e com santo óleo ungiu Davi. Diga, Davi era um homem cheio da unção e cheio do óleo de Deus, aleluia! Sabe, as condições para que você possa receber dessa unção, receber dessa graça de Deus. Eu, quando era jovem, adolescente, eu ia em conferências, ia em culto, e eu me enchia do Espírito Santo, eu caía, rolava aquela coisa toda, e eu voltava para minha casa. Na quarta-feira parecia que eu não tinha mais unção, que a unção tinha ido embora. E eu quero compartilhar com você as condições em qual Deus acha em você e libera essa unção, e essa unção permanece, e essa unção se multiplica. A primeira condição para receber a unção de Deus, a unção não é uma experiência que você tem. A unção é uma capacitação divina para você fazer aquilo que você não consegue fazer. Com a unção de Deus você empreende, com a unção de Deus você casa, diga aleluia. Com a unção de Deus você multiplica, com a unção você abre igreja, com a unção você prospera financeiramente, com a unção você faz qualquer coisa. E olha que interessante, a primeira condição para você receber a unção é você ser ovelha. Diga para o seu irmão, você é uma ovelha. João 10, 27 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Como que eu sei se eu sou uma ovelha? Ovelha segue o pastor. Ovelha conhece a voz do pastor. Eu ouço a voz do pastor e sigo o pastor. Quantas pessoas querem seguir a si mesmo, querem ser independentes, querem mandar no seu nariz? É a geração dos desigrejados, é a geração independente, é a geração individualista, é a geração que amam a si mesmo, não tem unção. Lá em São Paulo, muitos grupos de jovens se reúnem para abrir movimentos na praça e fazer tantas coisas, mas não tem unção, não tem selo, não cresce. É um grupo de jovens vivendo em função de si, querendo fazer algo para Deus. Diga para o seu irmão, ovelha. Sabe, você precisa aprender a ouvir a voz do seu pastor. Sabe qual foi a voz que Jesus ouviu quando começou o seu ministério? Eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Atos 13, 22. E quando este foi retirado, levantou-se o rei Davi, ao qual também deu o testemunho e disse: achei Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará a minha vontade. Uma ovelha aqui, que fez história. Era uma ovelha em qual Deus achou um coração que estava disposto a fazer a vontade daquele que o tinha chamado. Diga para o seu irmão, ovelha ouve a voz do pastor. Você sabe que a ovelha, ela se alimenta ali junto com a cabra, e a cabra fica batendo na ovelha para a ovelha não se alimentar. É o mundo que não quer que você se alimente, são os amigos sem propósito que não quer que você se alimente. Quando Deus quer fazer algo na sua vida, Ele envia alguém. E quando o diabo quer fazer alguma coisa na sua vida, ele também envia alguém. Você tem que aprender a lidar com as cabras. No mesmo ambiente está a ovelha e está a cabra, e a cabra fica batendo na ovelha para que a ovelha não se alimente. Mas uma ovelha forte nunca vai deixar de se alimentar por conta de influências.
Romanos 16 diz assim: e rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendeste, desviai deles. Eu sou um desvia das cabras, meu irmão, porque as tais não servem o nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e as suas palavras enganam o coração dos simples. Eu vou dizer: seja alguém cheio do óleo da unção, e seja alguém que tem um coração de ovelha. Ah, pastor, aqui está muito quente, aqui está muito frio, é muito caro, eu só vou na metade da conferência, tem que pagar tudo, de novo um jejum, eu vou dizer para você: Deus quer liberar unção. Sai de cena e deixa Ele ser o centro da sua vida, e você vai ver a unção poderosa na sua vida. A primeira condição para receber a unção de Deus é você ser uma ovelha, alguém que é conduzível, alguém que é tratável, alguém que tem um coração ensinável, alguém que é aberto a ouvir, aberto a aprender. Nós vivemos uma geração de pessoas individuais, de pessoas independentes, de pessoas que amam a si mesmo. Se você quer preservar a unção de Deus, seja uma ovelha. Diga para o seu irmão: Deus chamou você para ser uma ovelha. Você precisa andar com quem promove a unção na sua vida. Você tem que andar com irmãos que querem unção, que querem te ajudar, que querem cooperar com você. Houve um milagre na Bíblia que o paralítico só recebeu o milagre porque 4 homens ajudaram o paralítico a chegar até Jesus. Sabe o que significa? Ser ovelha é um grande desafio, porque você vai ter que procurar as pessoas que querem ver você crescer, que querem ver você avançar. Olha que interessante. E vieram ter com ele conduzindo um paralítico, trazido por 4 homens. Quem são os 4 homens que cercam a sua vida, que sempre estão levando você para Jesus? Quando eu assumi a igreja em qual eu me tornei pastor, na primeira semana eu não consegui dormir, porque tinha muita cabra. Não vai dar certo, você é muito novo, você não tem unção para isso, você não nasceu. E as cabras me batia, e era familiar, e era amigo dentro da igreja às vezes. Você é muito pequeno, você é desqualificado, não sabe falar direito, e a cabra vinha. Sabe o que eu fiz? Eu achei no pastor Rogério um homem que me levou até Jesus. E se não fosse ele, eu nem estaria aqui. Eu vou dizer: ande com quem promove a unção na sua vida. Esse homem recebeu o milagre por conta de 4 homens que ajudaram ele a chegar até Jesus. Ande com pessoas que ajudam você a chegar até Jesus, que promovem a unção de Deus na sua vida. Diga para o seu irmão: aonde estão os 4 homens na sua vida? Olha o que Jesus diz aqui, antes de curar o paralítico. Está lá em Marcos capítulo 2. E Jesus, vendo a fé deles, Jesus não viu a fé do paralítico, Jesus viu a fé dos 4 homens. Alguém já teve um momento na vida que não teve fé para si? Alguém já andou pela fé de outro irmão? Só consegue andar pela fé de outro irmão quem é ovelha. O orgulhoso, Jesus não viu a fé do paralítico, Jesus viu a fé dos 4 homens e falou: não, eu tenho que curar, eu tenho que curar. Olha a fé, eu vou dizer para você: ache esses homens na sua vida, essas mulheres, e eles vão levar você até a unção. E depois você vai levar outros até a unção, e vai ver um grande mover de Deus nessa nação. A segunda característica, a segunda condição para você receber unção, são aqueles que amam a justiça. Não é a sua justiça, é a justiça de Deus. Salmos 45:7 diz: tu amas a justiça e odeia a impiedade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu
com óleo de alegria, mais do que os teus companheiros. Davi tinha mais óleo da unção do que os seus companheiros, porque ele amava a justiça. Diga aleluia por isso. 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Sabe o que significa? Deus se fez pecado, para que você pudesse ser feito justiça dele. Sabe o que significa? Não é mais a sua justiça, é a justiça dele. Você foi feito justiça de Deus em Cristo Jesus. Se eu pegasse um pano aqui muito grande e colocasse uma criança e eu perguntasse: o que vocês enxergam? Você diria: uma criança, porque você está enxergando a criança. Mas se eu pegasse o lençol e cobrisse essa criança e perguntasse: o que vocês enxergam? Vocês não iriam falar uma criança, iriam falar um lençol. A Bíblia diz que nós estamos escondidos nele. Então você não precisa se preocupar mais com a sua justiça. Você precisa ter a revelação de quem você se tornou nele. Você é perdoado nele, você é santificado nele, você é justo nele. A Bíblia diz em Romanos 5 que por conta do pecado, da desobediência de um só homem, nos tornamos pecadores, Adão. Mas a Bíblia diz também em Romanos capítulo 5 que por conta da obediência de um só homem, nos tornamos justos nele. Sabe quem que é o Ricardo na sua justiça? Tímido, esquisito, cheio de crise, que não sabe liderar, que é atrapalhado. Esse é o Ricardo na sua justiça. Mas eu decidi amar a justiça de Deus. Quem sou eu na justiça de Deus? Ousado, cheio do Espírito Santo, que gospe fogo, que avança e que cresce. A Bíblia diz porque Davi amou a justiça, ele recebeu mais óleo do que os companheiros. Davi era o mais desprezível. Era o filho que ficava no canto da casa. Era o patinho feio, que ninguém dava muito crédito. Mas Deus pegou aquele homem de trás das malhadas e o levantou, porque ele amava a justiça. Diga para o seu irmão: não se preocupe, ame a justiça. Quem você é na sua justiça? Pare de olhar para quem você é na sua justiça. Olhe para ele, na justiça dele. Quem você se tornou nele. O que você não consegue fazer? É isso que Deus chamou você para fazer. Quando eu fui desafiado a assumir o jovem de São Paulo, eu fiquei uma semana com dor de barriga, no banheiro. Como é que chama aqui? Na casa de banho. Porque eu comecei a olhar para mim e falei: eu não dou conta, não sou eu essa pessoa, não tem nada a ver comigo. E Deus me disse: se você acha que você pode alguma coisa, o dia que você conseguir, a glória é sua. Mas se você acredita que eu sou suficiente e eu que te chamei, vá na minha justiça, porque as pessoas nunca vão poder falar que você conseguiu fazer alguma coisa. E dentro de você, você sempre vai ter a certeza que você não conseguia, mas eu vou conseguir por você. Eu já fechei célula, já mais de 3 vezes, tenho língua presa, descobri ano retrasado na dentista. Eu tenho dificuldade de concentração, eu falo muito rápido, cheio de debilidade, mas eu amo a justiça de Deus. E Deus derrama mais óleo para aqueles que amam a justiça. Você se acha bom? Eu sou bom, pastor, eu sou capaz, eu dou conta, eu. Vai ter mais óleo para quem ama a justiça de Deus do que a si mesmo. Essa é a segunda condição para fluir na unção. A terceira condição: Deus unge quem anda na unidade. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça. Olha a unção de novo aí. Desce por onde esse óleo, pastor? Desce sobre a barba de Arão, o que desce a orla das suas vestes. Como o orvalho do Hermon, é como que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção
e a sua vida para sempre. A unção flui na unidade. Geração que não tem compromisso não tem unção. A unção, ela tem um caminho. Você não gera a unção, você recebe a unção. Deus chamou você para andar na unidade. Tem alguém que fala na sua vida? Tem alguém que compartilha o coração com você? Tem alguém que discipula você? Você está conectado com quem? Você abre o coração com quem? Você está conectado com quem? Porque a unção, ela flui nessa conexão aqui. Diga para o seu irmão, a unção flui na unidade. Quarto, Deus unge pessoas consagradas. Para que é a unção? A unção potencializa a sua consagração. Levítico 10:7 diz: não saireis da porta da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o azeite da unção do Senhor. Arão era um sacerdote que foi chamado para viver para Deus. Sabe, a Bíblia diz que você foi constituído como rei, como sacerdote. A unção é para um propósito específico na sua vida. Sabe o que significa consagração? É um uso exclusivo para algo específico. Eu era jogador de futebol e eu tive empresário, eu disputei campeonato paulista lá em São Paulo, quase fui para a Itália, e eu era muito consagrado, muito consagrado. Eu saía da escola e ia treinar, saía do treino, ia treinar, treinava. Eu vivia em função daquilo que eu amava. Eu vou dizer, a unção é para um propósito. Mas o que você ama? Aquilo que você ama é exatamente aquilo que Deus vai liberar sobre a sua vida, para você cumprir o propósito de Deus. Quando eu jogava bola, tinha a concentração, que os jogadores chegavam antes, para não se contaminar, não ir para as festas, para que eles pudessem jogar melhor no ápice do seu condicionamento físico. E quando você entende que a unção, ela flui em alguém que é consagrado. Quanto mais consagrado você for, mais unção de Deus você vai ter. Você é um sacerdote que precisa andar na unção de Deus. Diga unção de Deus, aleluia. Você está gastando o que nesses dias? Você está colocando a sua vida em quê? Os seus poucos dias que te resta aqui nessa terra, está gastando com o quê? O seu dinheiro está onde? Seu coração está onde? Você está preocupado com a mocinha que você vai casar ou está preocupado com o mover de Deus? Você está preocupado que você não tem dinheiro ou está preocupado em pregar o evangelho? Você está preocupado com o quê? Com a roupa de marca? Está preocupado com o quê? A consagração potencializa a unção de Deus na sua vida. Tudo que você precisa, Deus vai colocar na sua mão para cumprir o propósito de Deus. A maior frustração é você chegar no fim da sua vida e ter percebido que você colocou toda a sua vida em algo que Deus não tinha para você. Conferências de jovens como essa é um lugar de tomar decisões. Sabe por que eu me apaixonei pela mulher que eu sou casado? Foi num apelo que o pastor fez. Quem queria ofertar os seus sonhos naturais para Deus, e até o sonho de se casar, não que não iria casar, mas Cristo se tornaria o primeiro lugar. Ela chorava tanto, mas chorava tanto, e Deus me disse: você precisa casar com uma mulher que me ame mais do que a você. E eu olhei aquela mulher chorando, eu amei o que ela amou, e porque eu amei o que ela amou, nós nos casamos. E nós amamos a mesma coisa, a casa de Deus, o mover de Deus. Você quer casar com uma mulher de Deus? Tudo passa, o corpo cai, a pele cai, tudo cai. Se apaixone e ame o que o outro ama. Ache uma mulher que ame a Deus. Ache um homem que ame a Deus. Teve uma conferência de jovens que eu fiz um apelo. Quem queria se consagrar para Deus para valer?
E quem queria entregar todos os seus sonhos no altar e viver completamente para Deus. Uma jovenzinha de 14 anos de idade. Ela foi no apelo, ela chorava. E no final eu falei, todos peguem uma caneta e um papel e escrevam uma carta para Deus, daquilo que você está entregando. Eu vou dizer para você, você entregaria todo o seu dinheiro para alguém que você não confia? Não, né? Mas por que nós temos medo de confiar em Deus? É a melhor mão que toda a sua vida pode estar, é nas mãos de Deus. E essa mocinha chorava, uns 14, 15 anos de idade. E ela falou, Deus, eu queria tanto casar com um moço que fosse um pastor e que tivesse um pai e mãe, porque eu não tenho pai, não tenho mãe. E fui adotada. E muitos anos se passaram. E alguns anos atrás eu estava fazendo a cerimônia de um casamento e perguntei, alguém quer falar alguma coisa? E essa mocinha, ela pegou a carta que ela escreveu quando tinha 14 anos de idade, consagrando a sua vida para Deus. Ela disse assim, Senhor, eu tinha um sonho de casar com um homem que tivesse um chamado para ser pastor, que tivesse mãe e pai, que eu não tive. E hoje eu estou casando com um homem que tem uma família e tem um chamado para ser pastor. Eu vou dizer para você, Deus nunca deixa você na mão. Ana não podia ter filho, mas o dia que ela consagrou o sonho dela para Deus, Deus deu a ela Samuel. O que prende muitos jovens a não viver o mover de Deus é o apego em coisas que muitas vezes são legítimas. E eu vou dizer para você, Deus, a bondade de Deus e a misericórdia de Deus vão seguir você todos os dias da sua vida. E essa mocinha casou e esse rapaz se tornou um pastor. E levou por volta de 10 anos, do dia que ela escreveu a carta, até o dia que ela casou. Nós só conseguimos esperar quando nós somos consagrados. Você nunca vai se consagrar a algo em qual você não consegue enxergar dentro de você como já fosse um fato. Uma mulher grávida que não tem uma criança no seu ventre, ela está sonhando, mas esse sonho na visão dela não é real. Se você falar, você não está grávida, ela fala, é verdade, mas eu estou crendo. Mas uma mulher que já tem uma criança no seu ventre, você falar, você não está grávida, ela vai bater em você. Porque ela tem a convicção de algo que tem vida dentro dela. E por isso, ela se consagra àquele período da vida dela. Eu vou dizer, Joel capítulo 2 diz que os jovens teriam visões. Jovens cheios do Espírito Santo. E sabe, uma coisa é você orar. Deus abençoa a minha célula. Outra coisa é você já ter enxergado a sua célula cheia. Eu quero declarar que tem líder. E quando você começa, é tão real que começa a tomar forma aquela célula. Ore aquilo que você crê. E eu vou dizer, você vai viver coisas que você nunca imaginou viver na sua vida, pela unção do Espírito Santo. Há uma unção de Deus nesse lugar, há uma unção de Deus sobre a sua vida, há uma unção de Deus sobre Portugal, há uma unção de Deus no seu coração. Você vai ficar assustado, meu Deus do céu! Pedro era um homem que confiava na justiça dele, como disse aqui o teatro. Pedro era um pescador por experiência. Ele era empresário de pesca, e ele foi pescar confiando na justiça dele. Mas tem um problema, ele não pegou nada. Ele voltou sem ter comida para a casa dele. Jesus aparece na história. Diz, Pedro, faz o seguinte agora, vai pescar de novo. Mas agora, sobre a minha palavra, lança a rede. E ele lançou. Ele pegou tanto peixe, mas tanto peixe, teve que chamar os seus amigos para ajudá-lo na colheita. E naquele dia, você pode ter certeza que ele teria convicção que não teve nada a ver com a habilidade humana dele. Teve tudo a ver com a unção de Deus. Deus vai acelerar o crescimento da sua célula. Deus vai produzir conexões na sua vida. Você vai viver coisas poderosas na sua vida. Vai chamar os irmãos louvor.
Filipenses 3:8 diz: na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como escória, para que eu possa ganhar a Cristo. Sabe, o que é valioso para você? Se a unção é valiosa, você vai viver em função dela. Se Cristo é valioso, você vai querer desejar vivê-lo com Ele todos os dias da sua vida. A presença de Deus é melhor do que o sexo. A presença de Deus é melhor que todas as coisas. Diga para o seu irmão: tem fome aí? Tem desejo por Deus aí? Porque a medida da sua fome é a medida do alimento espiritual sobre a sua vida. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia. Uma vez, meu filho, pequeno, ele falou assim: papai, com 8 anos de idade, papai, eu quero namorar. É namoro aqui? Que fala namoro? Eu quero namorar. Com 8 anos de idade. Eu falei: nossa, isso aqui não estava no script com 8 anos. E eu ia começar a responder. Eu falei: filho, por que você quer namorar? Ele falou: pai, porque eu vi numa faixa bem grande na rua, assim, uma frase: eu quero namorar. Eu achei legal aquilo. Ele achou que era uma viagem, que eram umas férias. Ele falou: papai, o que é namorar? Eu falei: eu vou te responder, filho. E eu contei a minha história, que depois do dia que eu tive uma experiência com Deus, eu me guardei para minha esposa. E eu falei: Davi, quantos amiguinhos você tem que os pais são divorciados, que os filhos apanham em casa? Ele foi falando. Eu falei: você vive isso aqui em casa? Ele falou: não. Eu falei: sabe por quê? Papai fez a corte. E eu falei: como foi a corte? Ele ficou tão impactado. Ele falou: papai, amanhã podemos conversar, eu, você, mamãe, para ela também falar. Eu quero isso para a minha vida. Eu vou dizer para você, você só se entrega àquilo que você experimentou. Jovens destinados ao avivamento. Quem são os radicais livres? São aqueles que amam a mensagem da graça. São aqueles que são intensos, apaixonados. Nós não somos jovens evangélicos. Nós somos discípulos de Cristo, que amamos a causa, que estamos aguardando a volta de Jesus. Até que Ele venha, estaremos com o coração em chamas, desejando a sua glória, desejando a sua presença. Oh! A minha esposa, ela perdeu a virgindade no mundo. Ela teve uma experiência com Deus num culto, que o pastor disse, jovens estavam urrando, que aquelas pessoas que tiveram perdido sua virgindade teriam a experiência da dor de perder a virgindade na lua de mel. Eu vou dizer para você, eu não sei como foi o seu passado, o seu passado foi apagado. Deus tem uma história linda para você. E eu quero fazer um apelo hoje. Você que quer consagrar a sua vida para Deus, viver em função do Senhor, quero convidar você a ficar de pé.
Espírito de Deus. Eu lembro quando eu tive uma experiência com Deus, que Deus mudou completamente a minha vida. Foi num evento como esse, cheguei normal, frio, gelado, espiritualmente, e algo aconteceu dentro de mim, e aquilo mudou completamente a minha vida. Vocês são as pessoas que Deus levantou aqui em Portugal para fazer a diferença nesse país. Vocês não têm noção o que é 500 jovens numa conferência em Portugal, buscando a glória de Deus. Vocês estão vivendo um tempo profético e histórico. Moisés, ele acordou de manhã, um dia normal na vida dele. Aí ele percebeu que tinha uma sarça diferente, que não se consumia. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 3, que ele foi lá ver aquela grande maravilha. Que é isso, meu Deus? E ele se achegou até lá, e ele percebeu: o Senhor está aqui. E aquilo mudou completamente a vida, o propósito e o destino dele. E eu vou dizer para você, essa conferência tem algo diferente aqui. Mas hoje você não vai lá ver, é o seu coração. Algo diferente vai acontecer no seu coração. Deus vai separar o seu esposo, sua esposa. A unção vai se manifestar na sua vida. Haverá um grande mover de Deus como nunca antes na sua vida. E eu quero convidar você hoje, se você quer dizer sim, se você quer dizer sim ao propósito de Deus, eu quero convidar você a vir aqui à frente. Se você quer, Senhor, eu quero ver